Então, gente, como estamos? Todo mundo bem? Eu estou aqui em Londres, nessa terra gelada e molhada. Gente, como chove aqui. Ai, meu Deus. É cinza o tempo todo. Sabe aquela história de que Londres é cinza? É cinza. É cinza. Não tem que não ser cinza. Olha, quer ver? Ai, a cortina tá fechada, gente, porque senão eu não aguento o frio, sabe? Senão não dá para aguentar o frio. Mas eu quero mostrar para vocês, isso eu não quero ter problema como eu tive, né? São agora 4 horas da tarde. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês o tempo. Ó, como é que tá isso aqui, eu vou mostrar, tá? Peraí. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Isso aqui é Londres, olha lá, ó. Tá vendo? 4 horas da tarde. É, 4 horas da tarde já tá assim. Parecendo 7 da noite, né, no Brasil. Mas hoje começou a escurecer mais cedo, gente. Quando deu 3 horas da tarde já estava escurinho. Agora já está escurão. Daqui a pouco fica mais escurão ainda. Mas não fica muito escurão, não, porque tem muita luz aqui em Londres, né? Cidade muito iluminada. Então, nunca fica escuro, escuro, igual eu lembro que no Brasil, lá naquelas fazendas, com breu mesmo, você não enxerga um pau na frente, né? Tem que ter lanterna. Aqui a gente não precisa de lanterna, não, gente. Só o meu genro que usa o negócio aqui na cabeça, só para que ele gosta, sabe? Então, é a minha realidade aqui. Não tem nada a ver com a realidade de vocês, né, gente? Nada a ver. O Brasil fica sol até 6h30, 7 horas da noite. Mas aqui nesse inverno agora, nesse período de inverno, né, que são uns 6 meses assim, gente, começou agora, né? Na verdade, começou no meio de novembro. No meio de novembro já começa a escurecer e vai agora até março. Então é um tempo longo, né? Bom, estamos hoje estudando Gênesis capítulo 20. Ai, Jesus! Nossa história, gente, é cheia de peripécias. Nós vimos ontem, né, no vídeo passado, no vídeo anterior, a história de Ló com as filhas dele, né? Agora nós vamos ver mais uma de Abraão. Que Abraão, ele era babadeira. Para não falar outra coisa, Abraão era Abraão. Ele era um homem diferente assim, ele deu passos diferentes do da época, né? Porque na época eles eram muito idólatras mesmo, eles sacrificavam mesmo, era uma situação muito complicada. E Abraão ainda tinha dentro dele resquícios dessa cultura, né? Ele tinha. Ele era diferente, mas ele tinha, ele estava vivendo a época dele, né, gente? Era 5.000 anos atrás, quase 6.000 anos atrás, a situação era diferente, né? Era assim. Não tem como ser diferente, né? Abraão não tinha como ser um homem como hoje. A história dele foi vivida naquela época, 6.000 anos atrás, onde as situações eram assim. Não existia é, não existia um Deus único, existiam vários deuses, era a crença de vários deuses. Abraão foi o primeiro assim, homem normal, né? Eu não vou nem contar com, é, com, como é o nome dele lá, do Melquisedeque, porque Melquisedeque era um ser extraterrestre, né? Melquisedeque era um ser que não era 100% humano. Então, Melquisedeque ele era sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele não era um homem normal da época, né? Abraão era um homem que nasceu de pai e mãe. Melquisedeque ninguém sabe, né? Ele apareceu já adulto, já um adolescente.
Então ele não foi gerado, ele não teve mãe, pai, mãe, né? Ele apareceu. E aí ele foi adotado pelo rei de Salém, que adotou ele como filho. Então a história de Melquisedeque é diferente da história de Abraão. Então Abraão, na verdade, foi o primeiro homem que realmente se tornou um teoísta, um Deus único, né? Ele não era politeísta, ele era um teoísta, ele tinha um Deus único. Aí você fala assim, Miriam, mas e Noé? Né? Noé, ele adorava o Deus único também, mas a gente não sabe, porque na época dele também ainda estava um tanto quanto menos politeísta, né? Eles eram politeístas, mas não era tanto quanto na época de Abraão, né? Então Noé, como Noé, ele aprendeu aos pés dos bisavós dele, dos avós dele, bisavós dele, que veio bem, bem, bem rente com Adão, com os primeiros adoradores do Eterno. Então ele já carregava uma noção de um Deus mais único, né? Um Deus que poderia ter ajudantes, mas ele era um poderoso, né? Agora Abraão não, Abraão já creu num Deus único mesmo, é um criador, só existe um. E ele se chamava Adonai. Então vamos lá. E partiu Abraão dali, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ele estava em Hebrom, lembra? Ele estava morando em Hebrom, que era um dia de caminhada de Sodoma e Gomorra. Aí depois da destruição, que ele viu que acabou tudo, ele nunca mais ouviu do sobrinho dele, porque ele pensou também talvez ele tivesse sido destruído, né? Porque quando ele viu a cidade pegando fogo, ele falou assim, nossa, o anjo não achou nem 5. O anjo não achou nem 5, porque 5 era o número o menor número que Abraão pediu ao Altíssimo para poupar a cidade. Quando ele chegou lá e viu que a cidade estava pegando fogo, tinha pegado fogo e a fumaça estava subindo, ele falou, então não achou nem 5. Então Ló também já era. Então, depois daquilo, partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Gades e Sur. Vou mostrar para vocês o mapa, para vocês terem uma ideia de onde que Abraão estava e para onde Abraão foi, tá? Eu já dei uma pesquisada aqui no mapa, um mapa bom, que dá para ver bastante, tá vendo? Ó, vamos ver se dá para ver, gente. Aqui, ó. Então, aqui dá para ver bem Moabe, dá para ver bem os Moabitas e os Amonitas aí, tá vendo? Depois, né? Aqui, deixa eu ver qual que é o Moabita e qual que é o Amonita. Nossa, tá difícil para eu enxergar aqui, porque quando a gente faz assim, ele fica de cabeça para baixo para mim, né? Aí eu não vejo direito. Mas aí, ó, Amon tá lá em cima, Moabe tá aqui no meio, né? Tá vendo? E deixa eu ver onde que está Moabe. Amon tá em cima, Moabe tá aqui. Os Moabitas e os Amonitas, né? Que eram os filhos de Agora, Abraão, ele estava aqui em Hebrom, estava aqui em cima, aí ele desceu aqui para baixo, bem perto, bem pertinho aqui, ó. Cádiz fica aqui, ó. Cádiz e Sul fica bem aqui, ups. Cádiz e Sul fica bem aqui embaixo, bem perto da entrada para como é que chama? Fica bem. Aí, ó, Cádiz está bem aqui, ó, tá vendo? Cádiz, ele veio bem pertinho da fronteira com o Egito, mas aí eu acho que ele pensou assim, não vou para o Egito não, porque o Egito já me mandou sair de lá, eu não vou voltar para o Egito agora, né? Aí ele subiu, gente, ele subiu e veio para aqui, ó, para bem perto da Filistia.
Então ele saiu daqui de Hebrom, desceu para cá e daqui aí ele não quis entrar no Egito, aí ele subiu e veio aqui para cima, para aqui, ó. Essas andanças de Abraão demorava, viu, gente? Porque lembra que ele tinha mais de 350 homens com ele, né? Fora a família, fora os animais, fora o gado e fora as mulheres. Então, esse caminho dele, descer lá e depois subir, deve ter demorado bastante, né? Deve ter dado um bom tamanho. Aí ele ficou lá, aí ele resolveu não ficar lá embaixo, no sul, aí ele subiu lá para o lado onde é hoje Gaza. Ele ficou bem do lado de Gaza e peregrinou em Gerar, que na época era Filistia, tá? Os filisteus que habitavam ali. Lembra que depois, como é o nome dele? O rei Davi teve muito problema com os filisteus? Pois é. Versículo 2. E havendo Abraão dito a Sara, olha Abraão. Eu acho que é por isso que ele não quis ir lá para o Egito, viu? E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã? De novo, gente. Abraão não aprendeu com a primeira lição lá com o Egito, não. É minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Pois é, de novo. Lembra que naquela época a Filistia, que hoje é Gaza, não era um país todo, não, tá? Ali, cada lugar ali tinha um rei, cada lugar ali tinha cada vila, cada povoado tinha um rei. Então, Gerar, que era essa cidade que ele habitou nela, ela tinha um rei dela. Então, não era toda a Filistia, não, eram condados, né? Eram tribos, né? Cada tribo tinha um rei. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Como é que o Senhor veio em sonho a esse homem, né? Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, graças a Deus, né? Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Ele se considerava justo, o rei de Gerar, ele achava que ele era bom, né? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Eles eram irmãos, na verdade, né? Mas eles eram irmãos e também era marido e mulher. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Gente, olha que interessante. Quando o Eterno tem um plano, quando o Eterno tem um propósito, ele age. Essa é uma lição que nós devemos entender e tomar para a gente mesmo. Se você está pedindo, se você está implorando ao Eterno por alguma situação e essa situação não se resolve, é porque ainda não é tempo de ser resolvida. Porque quando o Eterno quer fazer, ele faz. Ele manda, ele dá sonhos, ele promove situações, circunstâncias e muda. E se a situação não está sendo mudada, é porque ainda não chegou o momento de mudá-la. Olha aqui nessa situação. O homem pegou a mulher, o rei lá pegou, o chefão lá pegou a Sara e levou para ficar com ela, com a mulher dele.
Nem sei quanto tempo a Sara levou lá dentro, né? Do palácio desse homem, da casa desse homem. Mas eu imagino como é que não fica a mulher nessa situação. Nossa, eu ia estar em pânico. Eu ia pensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Agora, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. O Senhor ainda disse que Abraão era profeta. E realmente ele era, né? O profetinha. Igual os nossos profetas de hoje fazer uma coisa dessa. Nossa, confusão que não vai dar. Coitado. Ai, meu Deus. E rogará por ti. Olha, gente. Olha a situação. Olha a situação. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. E rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. O Senhor ainda ameaçou o homem. Você não devolve não, você vai ter. Agora vê a situação. Abraão mentiu. Mentiu não, omitiu a verdade. Ele não estava mentindo porque a Sara era a irmã dele mesmo. Mas ele não falou toda a verdade. Ele pecou por omissão. Ele omitiu informação. Por isso que o homem estava fazendo aquilo que ele fez. Olha, apesar disso, ele ainda que teria que orar pelo homem para que o Senhor perdoasse o outro que fez a coisa sem saber. Bom, isso aí também posso dizer para a gente que a gente deve fazer perguntas antes de fazer qualquer coisa. Diante de uma situação, se é pecado ou não, se você deve fazer ou não, faz todas as perguntas possíveis, todas. Talvez se o rei tivesse perguntado, mas ele é só seu irmão? Aí ela não poderia mentir. Ela teria que dizer, não, ele também é meu marido. Mas o rei não perguntou. Ele deveria ter perguntado. Então isso também é uma lição para a gente. Pergunta antes. Todas as possibilidades, mesmo que elas sejam aparentemente sem noção. Mas pergunta a si mesmo. É melhor do que cair em pecado. Ou cair em erro, né? Como foi no caso desse rei aqui. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada. O coitado foi assustado com aquilo. Claro, né, gente? O homem tem uma mulher diferente lá. Chegou uma caravana de umas 400, 500 pessoas. Tem uma mulher bonita lá no meio. O rei perguntou, quem é ela? A irmã pergunta para o chefe, né? Pergunta para o rei da tribo. A irmã e ele falou, é minha irmã. Ah, pronto. Em vez de falar assim, é minha irmã, minha mulher? Não, é minha irmã. Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas, porém, se não lhe a restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, ele nem dormiu direito, coitado. Chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Olha, o rei levantou de madrugada, chamou todo mundo. Deve ter assustado o servo tudinho dele, né? Gente, vem aqui, eu tenho um negócio para contar para vocês. Disse mais. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ser feito. Ele ainda deu uma cacetada em Abraão. Deu uma cacetada boa em Abraão. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa?
E disse Abraão, olha gente, outra história, outra situação que a gente deve colocar aqui. Abraão não confiou no Eterno 100%, porque se ele tivesse confiado, ele não teria feito isso. Se o Eterno estava guiando os passos de Abraão, o que o Eterno foi para Abraão? Onde o seu pé pisar vai ser território seu. Então Abraão estava andando pela terra, né? Andando pela terra, e ele deveria ter confiado na notícia, mas ele não confiou 100% não, porque ele foi omitir verdade. E ao carão que ele levou do rei lá. Um carão, né, gente? Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? Por quê? O que passou na sua cabeça para você fazer isso comigo? Aí Abraão disse, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Mesma coisa que ele fez lá no Egito. Gente, a Sara devia ser um pedestal de mulher, né, para ele ter tanto medo. Ela devia ser assim, a gente não servia só para ser a que lavava os pés de Sara, porque pelas coisas que Abraão fez por causa dessa mulher, ela devia ser linda demais. Gente, a mulher tinha 90 anos. Uma mulher de 90 anos que o marido tinha medo de falar que ela era a mulher dele. A mulher devia ser um poço de beleza, né? E, na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja essa graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Olha, esse contrato que Abraão tinha com Sara, eles fizeram quando eles estavam ainda lá na terra dele, né, em Ur dos Caldeus. Quando eles saíram de Ur dos Caldeus, que o pai dele ainda estava vivo, ele pediu isso para Sara. Ela já era bonita, ela era linda, né? Por certo, ela tinha o quê naquela época? Uns 40 anos antes, ela devia ter uns 35 para 40 anos quando eles saíram de lá, talvez até menos, porque ela era mais nova do que Abraão. E quando Abraão saiu da casa do pai dele, ele devia ter uns 60, uns 50 para 60, a Sara devia ter uns 40, então. É. Aí ele explicou para ele por que ele fez isso, porque a mulher é bonita, né? Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas. De novo, gente. Abraão não dava como que é murro e ponto de faca, não, gente. Abraão era louvadeiro, o homem era. É uma coisa que tem que aprender com ele, né? Ele era profeta, homem segundo o coração de Deus, mas ele sabia fazer negócios. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, mais do que ele já tinha, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Lá vai a Sara ter mais uma escrava. Ainda bem que ela ficou grávida logo depois, senão ela ia dar mais uma, né? O marido dela ter outro filho. Ai, meu Deus. Gente, é o que eu falei no vídeo passado. Não tem como apagar essas histórias, não, viu? Elas estão aqui, ó. E disse, versículo 15, e disse Abimeleque, o rei, né? Eis que a minha terra está diante da tua face, e habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Olha, ainda deu mais. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão. Bonito isso aqui, né? Versículo 16. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, talvez para pagar a humilhação que ela teve de ter sido levada, né? Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão. Quer dizer, ele ainda deu também ele ainda deu uma chibatada na Sara. Que o seu marido seja para você como um véu.
Olha a chibatada que ele deu nela. Quando você coloca um véu, é para quê? Para proteger o seu rosto, né? Para que outros não vejam o seu rosto. E ele falou para ela: faz do seu marido um véu. Ninguém te toca porque você tem o seu véu, o seu marido. Até para com todos os outros estás advertida. Será que Sara fez algum charme para ele falar isso para ela? Pode até ser, porque ele deu uma chibatada nela. E ele falou para ela: e estás advertida. Nossa, olha aqui. Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que ele te seja, que Abraão seja para você, Sara, como um véu aos olhos de todos os que contigo estão, todos os seus servos e as suas servas, e até para com todos os outros, como ele, o próprio rei Abimeleque. Olha a chibatada que ele deu nela. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Quer dizer, o Senhor, por causa disso. Então, gente, isso não foi só um dia que aconteceu, não. Isso deve ter durado no mínimo 1 mês, 2 meses, um tempo assim, hein? Ai, Jesus, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Não deve ter sido uma coisa que aconteceu de hoje para amanhã, não. Demorou. Uma situação que ficou lá um tempo, ao ponto de que Abimeleque percebeu que tinha alguma coisa errada, e ele deve ter pedido, ele deve ter orado, pedido o que está acontecendo, por que está todo mundo adoecendo. E aí o Senhor veio e falou com ele, porque você está com a mulher do homem, ele é casado. Deu uma chibatada em Abraão e uma chibatada na Sara. Eu espero, mas depois disso, né, Sara ficou grávida, então o Senhor usou esse também para abrir a madre de Sara, essa situação. Quando o Senhor abençoou Abimeleque, a casa de Abimeleque, a Sara também foi abençoada. Porque logo depois disso a Sara ficou grávida. Também deve ter despertado em Abraão um novo amor pela Sara, né? Porque quando ele viu que a Sara ainda estava atraindo outros homens, ele falou assim: nossa, minha mulher ainda está enxuta, né? Então, gente, mais uma história do Velho Testamento que deixa a gente com muitas lições. Muitas lições. E que essas lições fiquem na nossa mente e que possamos meditar, né? Que a meditação, que a tua palavra seja a meditação do meu coração. A gente medita para aprender e para desaprender. Desaprender o que não precisa e aprender o que precisa. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde, dê um bom dia no Brasil e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.